uma forma. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Graças a Deus. Boa noite, meu amado. Graça e paz. Pode tomar assento. Você seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos, mas especialmente nessa noite os nossos convidados, quem nos dá o privilégio de nos visitar pela primeira vez. É com alegria que a gente pode receber você. Que Deus abençoe. Deus te dê paz, Deus ministre o seu coração, a sua palavra. Creio que já tem ministrado também durante os louvores. Eu quero, antes de passar a ministração da palavra, e evidentemente aí vou procurar depois ser um pouco mais breve, eu estou devendo a Deus um testemunho aí já. Eu já devia, na realidade, ter dado esse testemunho já faz algumas semanas. Eu creio que já faz quase um mês que eu devia ter dado esse testemunho. Para as pessoas que não sabem, eu acho que talvez alguns dos presentes não saibam, eu fui acometido o ano passado de um câncer no pâncreas, fiz uma cirurgia delicada, depois fiz 6 meses de quimioterapia e essa quimioterapia ela surtiu um efeito até o momento em que foi feita, né, até novembro do ano passado e janeiro desse ano, então nós tivemos uma notícia de que houve uma metástase no meu peritônio. Iniciamos um novo processo de quimioterapia aqui em Itajaí. O primeiro processo foi em Florianópolis e o câncer que me acometeu, ele é um câncer, primeiro ele é muito perigoso, ele avança muito facilmente e a metástase é alguma coisa que não é para se estranhar. Isso, a nível de medicina é o que normalmente acontece muitas vezes, né? Mas em todo esse processo, os irmãos têm ouvido, acho que meu testemunho, Deus tem me dado muito ânimo, muita força, né? E eu tenho trabalhado como se não estivesse fazendo quimioterapia. Só para você ter ideia, eu fiz quimioterapia agora na quarta-feira dessa semana. Hoje é domingo, então hoje eu estou no pico da quimioterapia. Né? O pico é o momento, o terceiro, quarto dia é o momento mais difícil, né? Os sintomas, essa coisa toda. Mas essa semana é a quarta vez que eu estou pregando. Preguei na quarta-feira na igreja, preguei quinta-feira no tabuleiro, vim agora do tabuleiro, né? Ministrei a palavra do Senhor e estamos aqui. Então Deus tem me dado essa força, né? E Deus tem mostrado que tem estado comigo. Claro, eu sei que existem muitas pessoas que estão orando por mim, pela minha vida, eu sei, não posso jamais esquecer disso, né? E Deus atende a oração dos amados. Mas eu acredito que faz umas 4 semanas, mais ou menos, num sábado, eu comecei a sentir uma dor diferente na coluna. Eu acho que eu comentei na igreja, inclusive, naquele domingo. Começou no sábado e para quem tem problema de coluna, de hérnia de disco, essas coisas todas, ciático, né? A gente já conhece quando é coisa dessa natureza. Eu tenho há muitos anos, e lá, de vez em quando, lá de 4 em 4 anos, me dá uma dor, mas totalmente diferente. Não é o que eu senti. O que eu senti foi um latejar, era um latejamento, né, bem um palmo, mais ou menos, acima da lombar, e começou a latejar, que é um sintoma estranho, porque as dores, quando a gente tem problema de coluna, a gente trava, né? Às vezes a gente fica travado, sente um pouco de dor, mas eu senti como se fosse um pulsar assim, bem forte. E agravou no domingo, fiquei o sábado todo assim, no domingo agravou. Mesmo assim eu fui pregar no tabuleiro, cheguei lá com essa dor, não falei nada para ninguém, e eu ministrei a palavra durante uns 50 minutos, de pé, com toda aquela dor, fiquei
E quando acabou o culto, vim para Itajaí, para o culto de Itajaí, cheguei aqui, até o irmão Alex estava aqui fazendo uma oração pelas crianças, eu acho. Foi naquele culto, né? E eu estava ali sentado como estava agora, na primeira cadeira, esperando para subir para ministrar a palavra. E aí, irmãos, aí apertou valendo mesmo, né? A ponto de eu sentir reflexo da dor na cervical, já aqui em cima, né? Então, meus filhos, minha esposa, a própria médica ficou sabendo nesse meio tempo, já tinha sido definido que na segunda-feira cedo eu teria que ir para a clínica e fazer alguns exames, com a possibilidade de uma visita em uma nova parte do corpo, né? E eu subi, preguei mais 1 hora, acho que foi 1h10 mais ou menos, eu preguei, né? E aguentando a coisa na força de Deus, né? Os irmãos perguntam se eu quero uma cadeira para sentar. Eu não gosto de pregar sentado, né? Eu disse, não, vou ficar de pé aí, vou, né, segurar a onda. E quando terminou a palavra, que nós fomos chamar as pessoas para vir à frente, né, eu pedi para os diáconos vir, pastor Daniel, e eu pedi licença porque realmente eu não aguentava mais. Eu disse, olha, os irmãos me perdoem, mas eu não vou estar orando com os irmãos, eu vou me sentar, eu preciso sentar. Aí eu sentei, né? E aí o pastor Daniel chegou e disse, olha, eu sinto no meu coração, depois de termos feito acho que mais 2 louvores, eu acho, naquela noite, no final do culto já. E eu sinto no coração de a gente estar orando pelas pessoas, né? Que estão passando por algum problema de enfermidade, alguém que está com alguma dor, tal, né? Alguém que está tratando com o médico. E um recado desse não dá para a gente, mais sendo o pastor da igreja, mas não dá para ficar. Eu acabei de dizer que estava com dor, né? Estava realmente sentindo muita dor. E aí, quando o pastor Daniel fez o convite, viu, Tutuí, eu fui o primeiro. Eu dei o pulo, achei que ia dar uma senda. Aí não tem como, eu vou ficar feio, né? Então eu vou lá na frente, porque, puxa, ainda mais como pastor da igreja. E aí fui o primeiro. E aí vieram mais algumas 5, 6 pessoas. Aí as pessoas que estavam aqui, os irmãos, oraram. Terminou o culto, eu recebi a minha oração. E aí acabou o culto, começamos a conversar. Estava conversando com alguns irmãos aqui na igreja. Mas eu acredito que não levou, eu acho que uns 10 minutos, eu acho, desde a oração. Mas eu conversando com as pessoas, de repente, eu percebi que não havia mais dor nenhuma. Mas assim, não é que a dor tivesse aliviado, porque eu podia ter sentido um alívio, né? Porque estava realmente uma dor muito aguda e estava forte. Eu senti zerar, né? Então eu senti como se tivesse tomado ali uma dose forte de morfina, né? Uma morfina do céu, né? Uma morfina celeste, uma morfina angelical. E aí, mas eu não falei para ninguém. Eu fiquei quieto, conversando com o outro. Eu disse, Deus, tem alguma coisa diferente aqui, né? E aí, terminou o culto, a minha esposa estava em casa. A minha esposa não tinha vindo no culto, ela ficou em casa. E aí já estava tudo entabulado para eu tomar uma batelada de remédio, porque falaram com a médica, e no dia seguinte ir na clínica, né? Cheguei em casa, ela apavorada, e vai tomar remédio, tem que tomar remédio. Eu disse, não, querida, eu não vou tomar remédio. Aí ela ficou braba, né? Ela ficou braba e disse, mas tu está com dor? Eu disse, não, eu não estou com dor. Mas tu está há 2 dias com dor. Eu estou sem dor. Então contei o que aconteceu. Fui deitar. Na segunda-feira eu acordo, ela acordou, eu sempre levanto antes dela, ela chegou na cozinha. Como é que tá? Eu disse, estou sem dor. Até agora nada. Fui para a minha fisioterapia. Na fisioterapia, a gente faz muito fortalecimento de perna, faz muito agachamento, para retomar a musculatura de perna, né? Que é o que eles visam, né?
E aí tem uns exercíciozinhos meio bravo. Imagina eu se eu tivesse com dor na coluna, né? Então, e botaram 2 luvas de boxe na minha mão e tinha que dar um soco, sentar, levantar e dar soco, sentar e levantar, dar soco, sentar, levantar e senta, levanta, sabe? Irmão, 50 minutos de coisa e eu já tinha falado para a proprietária da clínica, eu disse, olha, eu estou assim, não, qualquer sinal que tu sentir, terminou, e a dor? Nada. Segunda-feira. Fui na clínica, porque eu prometi que ia na clínica, cheguei lá na clínica, a enfermeira-chefe, passa para cá, Fernando, tá? Sim, o que aconteceu? O que aconteceu foi assim, contei a história para ela. Eu disse, mas eu estou aqui disponível, se vocês quiserem fazer uma ressonância, alguma coisa, mandar fazer, eu vou, faço. Senão, não tenho o que fazer. Tu está sem dor agora, né? Nós vamos continuar monitorando essa situação. Se tu sentir dor, tu torna a falar novamente com a gente. Isso na segunda-feira. Quarta-feira eu tive novamente fisioterapia. Fui novamente, irmão. E dá-lhe soco, e dá-lhe senta, e dá-lhe levante, e dá-lhe agachamento, e dá-lhe peso, e coisa. 1 hora, nada. Aí passou quarta, passou quinta, passou sexta, passou sábado, passou domingo. E segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, domingo. E segunda, e terça, e quarta, e quinta. Irmão, e já faz mais ou menos quase 1 mês, né? Simplesmente aquela dor, assim como ela veio, uma dor muito forte, uma dor de 2 dias, era uma dor séria, saiu. Aí alguém diz assim, pastor, o que isso significa? Bom, para mim significam basicamente 2 coisas. Primeiro, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer aquilo que a gente muitas vezes não espera ou não crê. É claro que eu creio muito mais do que isso, né? Deus sabe. Eu já disse para os médicos, já falei já que a minha fé alcança, eu recebi órgãos novos. Não sou tão exigente, se eu só tirar a doença já está bom, já, mas eu creio nisso, né? Mas o fato de eu continuar o processo, né? Os exames agora demonstram uma estabilidade da doença, os marcadores tumorais desceram, baixaram, mas ainda está numa fase de estabilidade. Então, como eu entendo isso? Né? Eu entendo simplesmente como uma digital, como um sinal de Deus e um recado de Deus. Porque eu já tinha experimentado algo há 4 meses atrás, quando no primeiro processo ainda de químio, quando ficava com as pernas travadas, isso aconteceu lá no tabuleiro, que eu cheguei, irmãos se lembram como é que eu andava quando eu chegava aqui na igreja, né? Parecia, né, um senhorzinho de 95 anos, né, com a perna presa, travada, e eu cheguei no tabuleiro, os irmãos tudo preocupados, eu subi no púlpito, comecei a pregar. Em 10 minutos, eu não percebi, foi uma coisa gradativa, as pernas começaram a soltar em cima do púlpito, e quando eu terminei, os irmãos estavam com um bagão desse tamanho olhando para mim, né, com a perna totalmente solta e saí andando normal, né? Então, eu entendo, sabe, irmão, como um recado de Deus, né, que nós não estamos sozinhos, né? Eu não estou só. E alguém diz, pastor, mas você tinha alguma dúvida? Né? Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, não eu, mas as pessoas têm dúvida. Por isso o testemunho para a igreja, né? Porque as pessoas não entendem, muitas vezes, um processo. Né? Você entende um agir de Deus numa coisa que simplesmente vem, tira, acabou e não tem mais nada. E às vezes o processo é longo, irmãos, mas a demonstração de que Deus se faz presente, não somente porque a sua palavra nos diz que Ele está presente, estarei convosco até a consumação do século, mas Ele deixa vestígios, Ele deixa sinais. Né? Então, essa dor que saiu, se você quiser imaginar ou pensar que provavelmente poderia ser uma outra metástase nos ossos, eu não sei o que foi. Agora, uma coisa eu sei, eu vou dizer que nem aquele cego. Uma coisa eu sei, ou os pais, ele não enxergava, agora ele enxerga. Uma coisa eu posso dizer, eu estava morrendo de dor e agora eu não tenho mais dor na coluna. Amém? É isso mesmo. Né?
Eu tirei metade do meu pâncreas, quase metade do meu pâncreas, irmão. O pâncreas, ele faz insulina. Você sabe, né? O pâncreas é onde se produz insulina. Por isso que o diabético, né, ele precisa tomar insulina, porque a insulina é o que combate, né, a diabetes, a glicose. Eu tirei a cabeça do pâncreas. Então, se você for analisar nível de volume, eu não digo de extensão, o tamanho, o comprimento, porque o pâncreas ele é formado por uma coisa que é chamada cabeça, que é a parte maior, depois tem o corpo e depois tem a cauda. Eu tirei toda a cabeça do pâncreas. Isso deve representar pelo menos, acredito eu, metade. O que um leigo, né, que raciocina um pouco, pensaria? Se o pâncreas é o lugar onde se produz a insulina, e eu perdi metade do pâncreas, muito provavelmente eu vou ter problemas com glicose, né? Então eu tinha esse receio, né? E a minha glicose antes da enfermidade ficava ali numa faixa de 103, 104 em jejum, né? Que já é um pouquinho fora já, né? Quando fazia dieta com nutricionista, essa coisa, tanto chegava a 95, 94. E há uns 15 dias atrás, lá na clínica, eu perguntei se não seria possível eu verificar a minha glicose. Eu queria ver, eu não tinha visto ainda depois da cirurgia, eu tinha visto acho que umas 2 vezes. E a moça, a fisioterapeuta, disse assim, não, Fernando, nós temos aqui o aparelho para fazer. Puxa, então vamos dar uma olhada agora. Eu tinha tomado café, fazia 1 hora, eu acho, que eu tinha tomado café. Aquele cafezinho realmente de quem está com fome. Então, comi um pãozão lá, 2 fatias de pão com mousse, não sei mais o quê. Comi mais lá um doce, acho que tinha um prato de canjica, comi um prato de canjica. O cara foi um cafezão, né? Fomos ver minha glicose 87. Lá. Ela disse, Fernando, está baixo demais. Eu disse, eu estou feliz da vida. Eu disse para ela, tu está preocupada? Eu estou contente, eu vou dar pulo aqui. Não, mas nós temos que ver, porque afinal de contas, agora tu vais começar a fazer vamos trazer umas broas para ti. Aí mandou trazer lá um café, umas broas, antes de fazer. E dá-lhe broa. Né? Umas broas, um negócio e tal. Comi ali, e eu gosto de doce, né? Fiquei feliz da vida, né? Aí fizemos a nossa horinha de fisioterapia, quando foi verificar, estava em torno de 83. Né? Ela disse, Fernando, tu precisa tomar cuidado porque está baixa. Né? E eu estava conversando com o médico, e ele disse para mim, não, o teu raciocínio está certo. Realmente seria de se esperar que a tua glicose estivesse alta. Mas o que acontece é que o teu pâncreas, por incrível que pareça, muito embora tenha sofrido essa mutilação, ele está fazendo a parte que ele deve fazer. Né? Então, até isso, Deus tem sido bom. Né? E imagine, nós somos de família de formigão, né? Nós somos de família de formiga que gosta de doce, né? E nessa teria realmente que mudar. Mas até agora não. Estamos firmes aí, inclusive o irmão ou a irmã que quiser dar para o pastor um docinho, né? uma coisa assim, chocolatinho, essa coisa do pastor, será bem-vindo. Tá bom, minha amada? Eu confesso para você que eu não sou muito, você sabe que eu não sou muito de testemunhar, né? Eu sou muito cauteloso, não sou incrédulo, eu sou muito cauteloso. Né? E eu disse, quando eu percebi que a dor tinha ido embora, eu disse, Deus, eu vou esperar. Eu quero me certificar que o Senhor realmente tirou essa dor, né? Então já estava agora mais que na hora, tá bom? Então guarde esse testemunho, isso para a glória de Deus. Amém, amado? Vamos abrir a palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 35.
No dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, passaram a seguir Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, lhes disse: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e tinham seguido Jesus. André achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o levou a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer rocha. Até aqui, amado. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a Tua bênção, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê força para entregar, Senhor, mais uma vez, aquilo que entendo ser o Teu recado, trazido primeiramente ao meu coração, Senhor, porque Tua palavra sempre nos é ministrada, a nós que ministramos a Tua palavra. Que o Senhor também, através desta palavra, toque em corações, em vidas, que o Senhor fale através do Teu Espírito Santo, Senhor. É a oração que a Ti eu faço em nome de Jesus, Teu Filho, meu Senhor e Salvador, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém? E glórias a Deus. Amado, Jesus Cristo, Ele nos conhece, Jesus nos vê o que nós somos, mesmo antes de o conhecermos e antes de o seguirmos. Jesus não é como os pastores que vão conhecendo as ovelhas durante a caminhada e aos poucos vai conhecendo o que são as pessoas, como são as pessoas. Mas Jesus Cristo, Ele nos vê exatamente como somos, exatamente o que é a nossa personalidade, o que é o nosso coração. Jesus, Ele nos conhece porque Ele é Deus, Ele é o Deus Filho. Quando Ele é apresentado a nós no livro do Apocalipse, através do apóstolo João também, ele é apresentado como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Jesus, ele tem os olhos como chama de fogo. Isso significa dizer que Jesus Cristo, ele nos vê de uma maneira que ninguém pode ver. O nosso interior, o nosso coração. Olhos de fogo traz esse sentido de olhos penetrantes, de olhos que vasculham, de olhos que penetram todo o nosso ser. E muito embora não tenhamos ainda uma experiência pessoal, ainda somos pessoas que estão neste mundo, a partir do momento em que Ele nos chama, não é a partir dali que Ele vai nos conhecer e ver quem somos, mas Deus já nos conhece, Jesus já nos conhece, Jesus já nos vê com antecedência, Ele sabe todas as nossas características, Ele não
jamais por isso mesmo se equivoca, não existe equívoco, né, da parte do Senhor. Quando Deus nos chama, Ele sabe o que está fazendo, porque muitas vezes nós temos receio de nós decepcionarmos o Senhor, nós temos receio de nós o entristecermos, porque muitas vezes nós vamos agir na frente de uma maneira que, quem sabe, Ele mesmo não esperaria, né? Mas eu quero dizer para você que Ele conhece exatamente o que somos e o que haveremos de ser. Jesus Cristo, Ele sabia, quando Ele chamou Pedro, Ele sabia que lá na frente Pedro iria negá-lo 3 vezes. Jesus, Ele conhecia toda a inconstância de Pedro. Jesus conhecia os rompantes de Pedro. Jesus conhecia essa alternância no ânimo, na disposição de Pedro. Pedro, e no caso aqui nós vamos chamá-lo de Simão, porque Pedro depois é a segunda parte da sua história, mas a primeira parte, aquele que se apresenta a Jesus, é o Simão, aquela pessoa cheia de rompante, aquela pessoa inconstante, aquela pessoa que se alternava, uma hora mostrava uma coragem, outra hora ele mostrava uma covardia, uma hora ele mostrava ânimo, depois ele mostrava indisposição. Veja que Pedro, ele é aquela pessoa que, quando Jesus Cristo está no Getsemane, juntamente com Simão ou Pedro e outros discípulos, e vem uma grande multidão para apanhar Jesus, para prender Jesus, e vem uma multidão, vem soldados, vem uma porção de gente, e Pedro, ele toma um rompante, ele toma a sua espada, ele fere no meio de tantas pessoas, e talvez só ele com uma espada, né, sozinho, e ele enfrenta, mas poucas horas depois, ele nega Jesus 3 vezes, né? E alguém diz, mas eu acho que o texto não está correto. Como é que Pedro, ele mostra essa disposição, essa coragem, e logo depois, poucas horas depois, ele apresenta essa covardia? Jesus Cristo, na ceia, vai dar uma lição de humildade e vai lavar os pés dos discípulos. Eu não sei se Pedro foi o primeiro. Se não foi o primeiro, a Bíblia não narra nenhum caso de alguém se opor. De Tiago, de João, de Tomé, ninguém se opôs. Mas quando chegou Pedro, na hora de Jesus lavar os pés deles, de jeito nenhum. Esse é o Pedro, né? Não vai. Como não vou, Pedro? Não, jamais, o senhor não vai lavar meus pés. Queria dizer o seguinte, eu não sou digno, em outras palavras, é que o Senhor, sendo o Senhor, vai lavar os meus pés. Aí Jesus, Pedro, calma, Pedro, vai devagar. Vai devagarzinho, filho, tem paciência, calma, tu não sabe o que eu estou fazendo, tu não tens o que eu estou fazendo. Depois tu vai entender. E eu quero dizer para ti o seguinte, Pedro, se tu não permitires eu fazer isso, tu não tem comunhão comigo, tu não tem parte comigo. Ah, então se é assim, Senhor, então já lava a cabeça, já lava as mãos já também. Então o cara não queria que lavasse o pé, mas agora já tem que lavar tudo. Então você vê essa alternância em Pedro, essa coisa de ímpeto, né, de segurar, arrancar, né, e isso, é claro que isso haveria de ser trabalhado na vida dele. E Jesus Cristo pergunta para os discípulos, vem cá, quem que as pessoas por aí dizem que eu sou? Qual é o comentário, qual é o buchicho que corre aí na internet, no Facebook, no Instagram, a respeito de mim? Quem eu sou? Aí um diz, olha, um diz que tu és João, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és outro profeta. Tá, tudo bem, mas eu quero saber o seguinte, vocês, o que vocês acham? Quem eu sou? E aí o Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o cara que se lança na frente, né, e fala aquela verdade que não foi revelada a ele por pessoas, por carne e sangue. E Jesus disse, olha,
você é um cara bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Esse cara, usado por Deus, daqui a pouco, logo depois, Jesus, ao dizer que tinha que morrer, que tinha que padecer, Jesus é chamado no canto por quem? Pelo Pedro. Senhor, não faz isso, Senhor. Não diz isso aí, Senhor. O que tu está dizendo, Senhor? Não faz isso, tem misericórdia de ti. Jesus diz para ele, para trás, Satanás. O cara que é usado por Deus, né? Para revelar algo da parte de Deus, logo depois se apresenta como uma pedra de tropeço na vida do Senhor, porque ele estava sendo usado agora pelo inimigo, irmão. É como se Pedro dissesse no seu sentimento, jamais, o Senhor não deve sofrer, isso não é para o Senhor, né? E Jesus sabia o que ele tinha que enfrentar, e ele sabia que por trás disso estava o inimigo tentando fazê-lo recuar. Pedro, ele tinha essa característica. E eu quero dizer para você que, assim como Pedro tinha essa característica de inconstância, de instabilidade, né, de insegurança, de mudar tão facilmente, né, a necessidade dele era ser transformado num homem firme, num homem de firmeza, num homem estável, no ânimo, persistente, perseverante, que não se deixava levar de um lado para o outro, uma hora animado, uma hora desanimado, uma hora, eu tô, e não, nada presta. Essa era a característica. E nós somos chamados, eu e você, somos chamados para sermos transformados de glória em glória à semelhança do Senhor. Então, a característica de Pedro que precisava ser mudada era a sua inconstância, a sua fragilidade, né? Essa alternância, e se tornar parecido como Cristo. E Cristo como é que é? Cristo é a rocha eterna. Cristo é a rocha traz o sentido de segurança, de estabilidade, de permanência. E quando nós olhamos para Cristo, na sua história terrena, você vai ver sempre essa qualidade. Cristo sempre firme. Jesus não recuava diante do inimigo. O inimigo vai o tentar no deserto. Ele está no deserto e o diabo tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes. E o diabo chega ao ponto de dizer, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. E você vê a firmeza, é isso que quer dizer, a firmeza de Cristo, né? A questão de ficar inabalável diante daquela tentação violenta, porque foi uma tentação direta, e ele permanece. Quando Jesus vai para Jerusalém, decidido a morrer pela igreja, pelo mundo, pelo pecador, nós vemos os discípulos com medo atrás, porque já havia sofrido perseguição e já havia sofrido ameaça uma vez, e ele ia sem medo, ele ia com a cabeça erguida, ele ia reto, preparado para a sua morte. E quando ele chega em Jerusalém, ele recebe a ameaça dos seus acusadores. Ele recebe a ameaça daqueles que se opuseram a ele. Ele está diante de Pôncio Pilatos, ele tem a oportunidade de dizer alguma coisa e retroceder e ter a sua vida garantida, mas ele permanece inabalável. Essa firmeza de Cristo faltava em Pedro. E quando Jesus disse, tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas, rocha, ele quer dizer, você será como eu, Pedro. Eu vou trabalhar na tua vida, essa parte da tua vida precisa ser trabalhada, tu precisa se tornar semelhante a mim. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Jesus Cristo diante da cruz, ele não recua. Diante dos soldados, ele não retrocede. Essa firmeza que nós vemos em Cristo, nós não víamos em
Simão, ele é aquela pessoa que ele mostrava essa insegurança, né? Essa inconstância. E quando Jesus diz para Simão, Simão, você será chamado. Isso fala muito forte, né? Isso não é uma coisa somente de que Deus ou Jesus estava profetizando que realmente isso havia de acontecer. Tanto é que Paulo, na sua carta aos Gálatas, quando ele se refere a Pedro, ele se refere a Cefas. A palavra que Jesus Cristo diz, olha o nome que você será conhecido. Mas Jesus estava falando muito mais do que isso. Jesus estava falando da verdade do Evangelho. E aqui eu quero abrir um parêntese forte. Um parêntese muito solene. Infelizmente, nós temos perdido, preste bastante atenção, irmão, e que isso você leve para sua casa, no meio dessa mensagem, a verdade de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um Evangelho que muda as pessoas. O poder de Deus, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que todo crê. O poder de Deus é o poder transformador. Não se convença com a mentira do diabo que diz para você que você há 10 anos, há 15 anos é a mesma pessoa e que você não muda e você não vai mudar. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que traz mudança. Nós vivemos um tempo, preste atenção, nós vivemos um tempo em que as igrejas estão recebendo as pessoas e as pessoas estão sendo aconselhadas a virem como estão e estão certos. Devemos vir para Cristo como estamos, mas devemos saber que o poder de Deus nos transforma, o poder de Jesus Cristo nos regenera, nós nos tornamos uma nova criatura. A prostituta se torna agora uma mulher de bem, o mentiroso não mente mais, o medroso se torna corajoso, o adúltero se torna santo. Pedro, que era aquele covarde, aquele instável, Pedro, você é Simão, mas você vai ser rocha. As pessoas vão olhar para você e vão ver que eu fiz uma mudança em você. E as pessoas vão dizer, ele não é mais Simão, ele agora é rocha, ele agora é Pedro. E é assim que Jesus faz na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem uma área que precisa ser moldada ao caráter de Cristo. Existem pessoas que vêm para a igreja e vem na condição de adúltero. Eu já fui um adúltero. Então eu posso falar. Boa parte dos homens do mundo, não estou dizendo todos, porque Deus já estaria generalizando, mas boa parte. E eu diria até dos homens e das mulheres. Vem uma coisa normal. Vem para a igreja nessa condição. São pessoas carinhosas, são pessoas um bom pai, são uma boa mãe, são um excelente funcionário, uma excelente funcionária, muito parceiro para sentar junto, conversar, mas tem essa fraqueza. Então, nessa pessoa, essa é a área que precisa ser trabalhada. O adúltero, ele é infiel. Essa é a grande característica do adúltero. Ele é infiel ao compromisso que ele assumiu com a sua esposa. Mas quando ele vem para Cristo, ele vai ser transformado, ele vai se tornar semelhante a Cristo. Cristo é fiel e verdadeiro. Cristo é a fiel testemunha. Cristo está conosco em todos os momentos mais difíceis da nossa vida. Ele não nos abandona, ele não nos trai. Ele não traiu o Pai. Ele foi até o fim. Ele foi obediente e fiel à sua aliança eterna.
traçada com o Pai na eternidade, apesar de todas as tentações, apesar da cruz, apesar da dor, ele foi fiel ao seu compromisso, ele morreu por nós para nos salvar. Jesus é fiel. O adúltero vai se tornar um fiel. Você pode vir para a igreja como um mentiroso. Muito querido. Às vezes até o cara recebe o apelido. Fulano, muito querido, mentirosinho, que é uma coisa. Muito bom, mas mentiroso. E a mentira muitas vezes é um acessório, né? Às vezes é um vício, né? Mas às vezes é um acessório, uma ferramenta, às vezes até para algumas atividades na vida, como os negócios, né? Então o cara é perfeito, o cara é bom. Bom pai, bom amigo, bom filho. Mas pensa naquele filho bom. Pensa naquele patrão que trata os empregados bem. Os filhos, a esposa, rosa todo dia para a esposa. Flor, mas mentiroso. Então é a fraqueza dele. É uma fraqueza de caráter. E olha só, irmãos, o pai da mentira é o diabo. Então o mentiroso é legitimamente um filho do diabo, que precisa ser regenerado e transformado, e ser transformado num filho de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que Jesus fala, irmão, é a verdade. Por mais difícil que muitas vezes possa parecer a sua palavra a nós, ele sempre fala a verdade. Jesus é a verdade. Eu me lembro quando a sua palavra a mim dirigida foi há quase 40 anos atrás, e a palavra foi: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Essa foi a mensagem a mim pregada. E alguém diz assim: será que Deus se enganou com o pastor Fernando? Absolutamente. Deus tem me dado vida e vida com abundância, porque Ele não mente. Ele não mente. Pedro é aquela pessoa que tinha essa área da sua vida que precisava ser trabalhada, que precisava ser moldada. Todos nós precisamos ser moldados. E eu quero dizer para você que está começando a frequentar a igreja, você não tem uma experiência com Deus, você diz assim: qual será a minha área que precisa ser trabalhado? Você pode ter certeza que Deus sabe qual é a área que você precisa ser trabalhado, né? Os pastores, muitas vezes, a gente como pastor, a gente fica ansioso, né, por descobrir, né, por perceber, tentar perceber aonde, né, a ovelha precisa ser ministrada, né? Claro, muito antes de nós, Deus sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E quando ele diz assim: olha só, Simão, você é Simão, mas você será chamado Pedro. Ele diz isso, sabe por quê? Porque ele sabia o que ia fazer na vida de Pedro. Ele sabia o que ia fazer. E ele sabia que era ele que ia fazer. Era ele que ia fazer. Esse Simão que negou 3 vezes Jesus, depois é aquele que bate o pé na frente dos sacerdotes, do sinédrio, diante das autoridades, e diz: não compete a nós ouvirmos vocês. Vocês estão nos ameaçando. Já a igreja andando, a igreja firme, Jesus, Pedro, a coluna da igreja, pregando o evangelho, e os apóstolos sendo ameaçados: não preguem mais esse nome, não falem mais em Jesus, vocês vão pagar um preço muito alto, vocês vão morrer, vocês vão ser presos. Pedro: não interessa, importa a nós continuarmos a pregar o evangelho. Essa firmeza é que Jesus Cristo faz menção lá atrás, né? A ponto de dizer a história, a tradição da igreja, não a Bíblia, mas a tradição dos pais da igreja afirmam que ele se negou a ser crucificado na posição de Cristo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então você imagina a firmeza de um homem desse, que chega a esse ponto. E aí alguém disse: puxa, pastor, mas isso é milagre? É milagre, isso é de Deus, irmãos. Quem faz isso não é o homem.
Quem faz isso, graças a Deus, Tutu, não é o pastor, não é a igreja. Quem faz isso é Jesus. Quem faz isso é o Espírito Santo que habita em nós, que veio para nos transformar, para fazer de nós luz desse mundo, sal nesta terra. Você vem para Jesus, você fique sabendo que se você é um escolhido de Deus, se o Senhor te escolheu, o Senhor vai mudar aquela área da tua vida. Pastor, pode mexer em qualquer área, menos naquela, pois é essa que ele vai mexer. É assim. Ele sabe que nós precisamos ser moldados e transformados. Nós não podemos nos esquecer, jamais, da nossa história. Aqueles irmãos que estão mais à frente, me perdoe o pastor Tutuí, eu citar o nome dele, porque eu acho que é das pessoas presentes, entre outros alguns irmãos, que já estão um tempo na caminhada, e a gente nunca pode se esquecer, Tutuí, quem a gente foi. Quem a gente é hoje, porque hoje a gente olha e a gente vê, apesar da gente ter ainda falhas, mas a gente olha e disse, puxa vida, eu acho que Deus tem trabalhado na minha vida, realmente hoje eu estou numa posição, graças a Deus, eu acho que hoje eu alegro o coração de Deus, acho que hoje eu posso dizer que eu dou um testemunho de crente, né? E isso muitas vezes pode nos levar, se nós não vigiarmos, a nós nos esquecermos e nós começarmos a olhar para as pessoas que estão mais cruas ainda, as pessoas que ainda estão iniciando esse processo, né? E muitas vezes a gente julgar a pessoa e a gente olha para a gente e o referencial, irmãos, isso é uma coisa inconsciente. O referencial que você vai usar para julgar o outro é você. Você é como se você dissesse, olha, eu não sou como ele. Sabe? Isso é inconsciente. E a gente não pode se esquecer jamais de que a gente foi diferente e que Jesus nos transformou. Jesus mudou aquela área da nossa vida tão podre, né? E que hoje cheira perfume de Cristo, mas foi podre. E aí o recado que nos entrega finalmente é o próprio apóstolo Pedro, né? Quando ele escreve a sua primeira carta, Pedro se apresenta como sendo, né, Pedro, ele se mostra como Pedro, né? Não sei se o Romero pode abrir ali e mostrar como é que Pedro se apresenta na sua primeira carta, quando ele escreve a sua primeira epístola, né? Ele diz assim, Pedro, então ele estava falando aqui Cefas, tá? Esse aí não era o nome dele, esse aí foi o nome que Jesus deu para ele, ele se apresenta assim. Aqui quem está escrevendo é a rocha. Eu estou falando de repente uma coisa que talvez não tenha passado pelo coração do Pedro, mas nos dá essa possibilidade. Ele diz, pessoal, igreja, aqui é o Rocha que está escrevendo para vocês. O Rocha, quem é o Rocha? É o apóstolo. Pedro, apóstolo. Então ele mostra uma condição que ele alcançou, realmente ele foi chamado para ser apóstolo, e ele estava, nesse tempo da sua vida, já podendo manifestar essa característica de homem de firmeza, de homem rocha, de homem firme, né? Mas quando ele escreve a sua segunda carta, eu acho que Deus dá um toque no coração dele, né? Quem sabe, né, nesse meio termo, Deus dá um recadinho para ele, cara, não te esquece que tu já foi Simão. Não te esquece que tu já foi Simão, cara. Hoje tu é Pedro. Então, ele chega e escreve, Simão Pedro. E o Simão Pedro, a meu modo de ver, é a melhor maneira de mostrar o que somos. Simão Pedro, então, é o cara inconstante, é o cara que Jesus conhecia e sabia toda a fraqueza dele, que o ia trair, né? Que ninguém botava fé nele. Era o Simão. Mas agora tem o Pedro. E esse Pedro, quem foi que fez? Foi Jesus que fez esse Pedro. E aí ele não se apresenta
como tão somente apóstolo. Antes de apóstolo, ele bota servo, né? É um detalhe que talvez você nunca tenha se apercebido, né? Mas isso fica para nós, esse recado, para aqueles que já estão um pouco à frente, não se esquecer do seu passado, né? Às vezes eu me vejo como pastor e pregando em cima do púlpito e me vem assim um flash, né? Rapidamente um flash do que eu fui no passado, né? Algumas coisas eu poderia falar, outras coisas eu poderia, certamente me envergonharia de falar, né? E toda essa mudança, quem fez foi Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus continua o mesmo. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus. Poder de Deus. Paulo diz que esse poder opera em nós. Esse poder opera em nós. E ele diz, é o mesmo poder que o Pai fez o Filho ressuscitar dentre os mortos. Então o poder que operou a ressurreição de Cristo é esse mesmo poder, irmãos e irmãs, que opera dentro de nós. Não é conversa fiada, não é uma ideologia, não é mais uma filosofia, é o poder de Deus que muda. Então se você veio para Cristo com aquela mazela, fique sabendo que isso vai ser tirado. Não aceite em seu coração que você veio desse jeito e você vai permanecer desse jeito. Não basta para Deus você permanecer como você está, vindo aos domingos, vindo às quartas, sendo uma pessoa querida, amável, tendo relacionamento com as pessoas. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Deus há de mudar você. Eu não sei se você é Simão, mas se você for Simão, você vai ser Cefas, você vai ser Rocha. Eu não sei se você é uma pessoa desonesta, mas se você é desonesto, certamente você vai se tornar santo e puro como ele é, porque foi para isso que nós somos chamados. Amém? Você crê nessa palavra, amado? Você crê de verdade, irmão? Mas crê mesmo? Aleluia, fique de pé então. Eu tenho certeza do que eu estou falando, irmão. Absoluta. Nós estamos vivendo um tempo onde, se você falar, diga para aquela pessoa que tenha aquele defeito, aquele vício de pecado, e ele vai ser curado, nós corremos o risco logo de sermos processados. Você sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando? Porque não se crê mais que o Evangelho, ele é o Evangelho transformador, que muda as pessoas. Sabe? Se você tem um desvio de personalidade, e eu posso ser julgado por usar essa expressão num aspecto da sua vida, né? Certamente hoje não vai faltar portas que recebam você dessa maneira e que diz que está tudo certo com você. Não há problema nenhum. Eu já vi líderes que no passado foram grandes pregadores e hoje estão assumindo isso, né? As pessoas vão permanecer dentro da igreja como estão. Jesus te aceita assim. E se você falar que Deus não aceita, você é alguém que não está falando a verdade, que você está sendo duro, que você está sendo cruel, porque esqueceu-se que o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Nós seremos transformados, irmãos. Nós somos transformados de glória em glória. Se não houver mudança, de duas uma. Ou você não foi chamado, o Evangelho é uma mentira. Mas o Evangelho não é uma mentira. O Evangelho é a verdade de Deus. E se você foi chamado, você vai ser transformado. Jamais aceite. Jamais aceite o que hoje se diz. A sociedade tem que aceitar as pessoas como são. E nós aceitamos e respeitamos. Mas quando alguém é chamado para Deus, nós temos a certeza que haverá mudança.
E a mudança sempre será para melhor. Sempre será para melhor. Amado, Deus é glorificado através da mudança que Ele opera na tua vida. Entenda isso. Deus é glorificado, o seu nome, através daquilo que Ele faz na minha vida. Então Deus quer, sim, que as pessoas olhem e digam: mas não é mais Simão, agora é uma rocha, agora é firme, agora é perseverante, não trai mais o seu mestre. Como vamos chamá-los? Vamos chamá-los de Cefas, que é pedra, que é rocha. Deus quer mudança para a tua vida. Aqui, ó, aqui dentro. Aqui dentro. Não vai ficar careca não, viu, irmão? Mudança na cabeça, no coração. Você quer mudança na tua vida? Sai do teu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Querido irmão Tutu, vem aqui à frente, irmão Tutu. Vamos ajudar aqui a estarmos orando. Vem à frente em nome do Senhor. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus se faz presente, né, neste lugar. Você que não vai ir à frente, você pode se assentar. Vamos estar intercedendo, né, pelas pessoas que aqui estão. Glória a Jesus. Vamos orar em nome do Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glórias a Deus, glória a Jesus. Se o Romero puder acender as luzes, glória a Deus. O Evangelho é o poder de Deus, amém? O Evangelho é o poder de Deus, isso não é uma mentira, irmãos, continua sendo verdade. E a coisa mais maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo não é somente quando nós lemos, mas quando nós nos tornamos aquilo que a Bíblia fala. Quando as pessoas começam a enxergar aquilo que está escrito lá, é realidade em nós. Isso tem uma autoridade tão grande, irmãos. E é isso que Jesus quer fazer com a igreja. Isso não é uma mentira, irmãos. Eu falo para vocês do fundo do meu coração. Durante algum tempo na igreja, eu vim por causa dos meus pais. Tinha vergonha de igreja, Dadá. Quando a igreja foi para trás da minha casa, o que vai ser da minha vida? Os meus amigos agora vão saber que eu vou para a igreja, que eu sou crente. Eu falava isso. Não queria para a igreja, irmãos. Eu queria ficar fora, queria estar fazendo um monte de coisa. Eu queria ir para o grupo de street dance. Era tudo que eu queria na minha vida. E não tenho nada contra o street dance, tá? E Jesus, Ele começou a transformar a minha vida, irmãos. Eu falo para vocês, e vocês já escutaram eu falando, a última coisa que eu queria, a última coisa, Norton, era ser um pastor. Jesus, por favor, me deixa ser um crente normal, não um pastor. Eu tinha repulsa de pastor. Eu tinha algo contra os pastores internamente, assim, Deus, por favor, me faz tudo, mas menos pastor. Eu já sou filho de pastor, deixa eu ser só um filho, mas não um pastor.
E Jesus fez algo na minha vida, irmãos. Hoje eu amo o ministério. Eu amo servir as pessoas. Eu amo abraçar as pessoas. Jesus pode tirar tudo da minha vida, mas não tirar aquilo que Ele fez dentro de mim. E se Ele fez comigo, irmãos, e está fazendo ainda, Ele vai fazer com todos vocês. O Evangelho não é poder de Deus para exclusivos, para elites. O Evangelho de Deus é poder para todo aquele que nele crê. Jesus é especialista em pegar um Zé Ninguém. Jesus é especialista em pegar um cara que não tem nada e entregar a ele coisas celestiais. Se eu estou aqui falando isso para você, meu querido, eu sei que certamente Deus está falando no teu coração. Se Ele fez isso contigo, se Ele fez isso na tua vida, como o pastor bem disse, por favor, acredite nas pessoas. Acredite nas pessoas. Acredite naqueles que não pensam da mesma forma que você. Acredite das pessoas que não oram como você ora, que não jejuam como você jejua, que não leram a Bíblia ainda inteira, como você já leu várias vezes. Por favor, tenha misericórdia. Porque se Deus fez contigo, se Deus fez comigo, Deus vai fazer com o teu amigo, Deus vai fazer com a tua família. E Deus só está esperando, meu irmão, um coração disponível. Sabe, eu me perguntava, diante de tantas falhas que Pedro teve, por que Jesus escolheu ele para ser o líder da igreja? Eu não sei se você já se perguntou se Deus tem gente muito melhor do que eu. Tem gente muito mais certinha, tem gente que pondera muito mais as palavras do que eu. Eu sou tão explosivo, Deus. Eu sou tão bocudo, Deus, eu falo e me arrependo. Senhor, por que eu? Sabe por quê, irmãos, que Deus quer usar essas pessoas tão ruins? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus justamente quer pegar um vaso torto. Deus quer justamente pegar um homem imundo e limpar ele, para que quando as pessoas olharem para ele, vejam, se Deus fez contigo, meu irmão, Ele pode fazer comigo também. Se Deus transformou a tua vida, Dani, Deus pode fazer comigo também. Por isso não se ache um Zé Ninguém. Não ache que Deus não pode te usar por causa das tuas falhas, por causa das tuas mazelas, por causa da tua limitação. É justamente isso, o instrumento da parte de Deus, para que Ele opere um grande milagre dentro de ti. Sabe, queridos, Deus quer te dar muitas coisas, mas muito mais transformar o teu coração. O Senhor, Ele é muito mais glorificado quando o nosso coração e a nossa vida é transformada do que aquilo que nós recebemos da parte dEle. Ou aquele lá é um homem abençoado, sabe por quê? Porque tem uma empresa, porque tem um negócio, porque tem uma igreja grande, porque tem um ministério conhecido, porque é popular. Meu irmão, Deus recebe muito mais glória quando uma vida é transformada, quando um mentiroso fala a verdade, quando um adúltero é fiel, do que propriamente coisas externas. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado nesse momento. Jesus está aqui. E aonde Ele está, aonde Ele está a liberdade. Jesus quer te libertar da escravidão do pecado e te tornar uma nova criatura, nos tornar uma nova criatura. Espírito Santo, nos leva em paz e segurança para os nossos lares, Pai. Debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder. Eis aqui o nosso coração, Pai, que muitas vezes receia aquilo que Tu queres fazer. Eis aqui a nossa vida, Deus, que muitas vezes teme o agir de Deus em nós. Mas humildemente confiando que Tu és bom em todo o tempo, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, nós te dizemos, faz o que tem que ser feito na igreja, para que o Teu nome seja glorificado. Faz o que tem que ser feito dentro de nós, Pai, para que nós sejamos imagem e semelhança de Jesus. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, para uma semana junto contigo. Assim nós oramos. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Vai na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, uma boa semana. Glória a Deus.